Hoje nós vamos meditar, irmãos, sobre a Reforma Protestante. Hoje é o dia que se comemora, o dia de aniversário da Reforma Protestante. E como o texto base usado sempre para a reflexão deste assunto é o que Lutero usou no contexto em que as reformas estavam sendo aplicadas na sua época, que está em Romanos capítulo 1, verso 17. Foi este um dos versículos da Bíblia, da Palavra de Deus, que ressaltou diante dos olhos deste reformador. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Agora vocês, em uma só voz, bem entonados. Releiam, por favor, vamos lá? Ninguém abriu a Bíblia. Romanos 1, verso 17. Mas dá para saber até decor. Romanos 1, verso 17. Amém ou misericórdia? Então, amém. Vamos ler. Visto... Amém. Amém. Como disse aos irmãos, hoje é a data que se comemora a Reforma Protestante. São já mais de 500 anos, precisamente 504 anos em que esta reforma teve o seu princípio, teve o seu início, seu marco definido, estabelecido como uma reforma que estava existindo dentro da igreja cristã. E não há como falar da Reforma Protestante sem que venha à nossa mente o nome de Martinho Lutero. Só que nós devemos entender, quando nos deparamos com um assunto como este, que é imprescindível para a fé cristã e, portanto, as igrejas de Deus, que não foi apenas Martinho Lutero, reformador, neste período do século XVI. Ele não foi o único reformador, e nem o primeiro, principalmente o primeiro. Houveram outros que vieram antes de Martinho Lutero, como Pedro Valdo, como Wycliffe, e um tcheco chamado John Hus, ou John Hus, como se pronuncia. Foram homens que, deste tempo aproximado de Lutero, que estiveram no seio da igreja cristã, vendo os caminhos que estavam tomando a fé cristã, o rumo da igreja, começaram a se posicionar contra e em defesa da verdade do Evangelho. Mas, sem dúvida alguma, a história de Martinho Lutero é a que mais nos chama a atenção. Eu gostaria de hoje fazer de um modo diferente. Isso não vai ser uma pregação. Eu quero aqui, nesta noite, nesta ocasião, nesta data de aniversário da Reforma, trazer um relato ou uma pincelada, vou usar essa expressão, da biografia de Martinho Lutero. Todos nós conhecemos quem foi Martinho Lutero. Há uma frase em um dos livros da biografia de Martinho Lutero que diz que grandes homens e mulheres não precisam do nosso reconhecimento. Nós é que precisamos conhecê-los. Então, para falar a respeito destes homens, como foi Lutero, nós precisamos conhecer um pouco, ou o suficiente, da biografia deste homem especial, que foi um instrumento nas mãos de Deus. Então, nós temos, portanto, Lutero como sendo o monge alemão que mudou a história da igreja, e mudou de fato. Por isso nós chegamos até aqui do modo como chegamos. A igreja passando por uma mudança drástica em
discorrer do tempo da história e caminhando-se, portanto, para o seu desfecho final, a sua reta final de corrida cristã neste mundo, quando se encontrará com o Salvador. Eu creio que isto não está muito distante de nós hoje, pois a vinda de Cristo se aproxima rapidamente. Primeiro, eu quero dar uma ênfase, embora tenha na história o registro de onde a cidade, onde Lutero nasceu, mas eu já quero trazer a mente dos irmãos para o período quando Lutero, já um menino, portanto já lá nesses mais de 500 anos atrás, assentado entre os seus pais, no banco de sua simples capela, na cidade onde ele habitava, onde ele vivia, ali na Alemanha. E eu creio esclarecedor nós imaginarmos Lutero como sendo aquela criança com aquela aparência verdadeira de um camponês, com as vestes de um camponês, com as características de um filho de um mineiro que trabalhava na extração de minério ali na época então do tempo que Lutero viveu. E quando Lutero fazia isso, indo para a igreja, na companhia dos seus pais, o que mais chamava-lhe a atenção, em ocasiões como semelhante ao que fizemos hoje pela manhã, ao ver os fiéis da congregação tomarem o corredor central da igreja para se dirigir ao centro, à frente aonde estava o palco da igreja, o altar da igreja, e ele, ao olhar e ver aquele vigário com uma bandeja de prata na mão, a taça também na mão, e servindo aos fiéis com aquela bolacha, e também servindo do vinho que estava naquela taça, e dizendo a estes fiéis que eles deveriam receber e comer o corpo de Cristo. Lutero, mesmo criança, ele se põe a se indagar, portanto, coisas referentes ao ver esta cena e outras ali na capela, a respeito de Deus. Quem era Deus? Como era Deus? Ele via aquele vigário que estava à frente daquela sua pequena capela como sendo um anjo de Deus, né? Um anjo mensageiro de Deus, para ali executar a vontade de Deus, que muitas vezes na mente de Lutero era uma vontade vingativa. Lutero tinha, portanto, uma concepção desde criança sobre Deus distorcida. Ele tinha uma visão de Deus que não era real, ele não via Deus como sendo um Deus de amor. Lutero enxergava Deus como sendo um Deus de vingança, de ira. E ele se via sendo alvo, portanto, da ira de Deus. Em frente naquele altar, ali onde Lutero começou a frequentar, dar os seus primeiros passos na fé, estava um desenho em forma de triângulo, onde no centro estava o olho que representava o olho de Deus. Deus que tudo vê. Todas aquelas imagens, junto com os desenhos que estavam no teto da capela, a figura de monges e até mesmo arcebispos da igreja que estavam sendo ali numa figura, um cenário parecido com o purgatório, criado pela igreja, sendo fustigados pelos os demônios, pelos diabos que ali estavam com aqueles tridentes. Tudo aquilo trazia, portanto, uma imagem de amedrontamento à alma e ao coração de Lutero. As coisas que mais Lutero tinha medo na infância era da morte e do próprio Deus. E ele ao ver, por exemplo, a cena da ceia, ele se imaginava como que pode Deus ter matado o seu filho e repartir parte do seu corpo pelo mundo inteiro, para que a cada domingo as pessoas possam comer do seu corpo. Lutero ficava com estas imaginações, com estas indagações,
em sua mente, já ainda na infância. Aos 14 anos de idade, a história conta que ele foi enviado pelos seus pais para uma escola franciscana, em uma cidade que eu não vou citar o nome aqui, com medo de errar a pronúncia ali na Alemanha, mas pela vontade do pai, Hans Luther, se não falha a expressão do nome do pai de Lutero, ele foi enviado para a escola no objetivo de estudar advocacia, se formando em advogado, ele poder então trazer sustento para os pais e sustentá-los, especialmente na fase da velhice. Era esta a visão, o desejo dos pais de Lutero, quando eles o enviaram para estudar na escola de advocacia, naquela cidade ali na Alemanha. Certo dia, naquela escola em que Lutero tinha, juntamente com os outros colegas, para se sustentar, ter que mendigar o pão, ou seja, pedir, sair pedindo sustento, o pão, a comida, ele, passando pela rua com um colega, viu um homem que, carregando um fardo, um saco de alimento nas costas, muito curvado, caminhando feito um peregrino, com umas roupas de pessoas realmente que viviam na pobreza, e aquilo chamou a atenção de Lutero, e ao dizer ao seu colega quem era, alguém que passava ao lado disse: este é Williams, o nome. Era um príncipe que havia abandonado a vida de riqueza e feito o voto de pobreza, de viver uma vida simples para servir a Deus, e havia se tornado um monge, portanto. Lutero, vendo aquela cena do homem passar pela rua, ele diz ao seu colega, está até escrito aqui no meu caderno: gostaria de ser santo. Quem sabe, diz Lutero, talvez Deus me amasse assim como ao senhor William. Era esta a expectativa, desejo que Lutero já tinha em relação a Deus. Mais para a frente, os pais de Lutero o envia para outra escola, a escola em Erfurt, uma das principais universidades da Alemanha. Diante das outras universidades, esta era a universidade, as outras pareciam mais com escolas do que universidades comparado a esta, e ali Lutero deu sequência aos seus estudos, cada vez mais se aprofundando no saber, tornando-se um jovem conhecedor, sábio. É ali que ele ganha um apelido chamado de filósofo. Mas, enquanto ele estudava nesta universidade em Erfurt, algo aconteceu que acabou mudando a direção da vida de Lutero, e até mesmo dos sonhos dos seus pais. Foi algo que aconteceu em uma das ocasiões, quando ele voltava para esta universidade, depois de ter passado 10 dias de visita na casa dos pais. Aconteceu de Lutero enfrentar um grande temporal no caminho. Uma grande tempestade caiu. E em meio àquilo tudo, todo o pavor de Lutero, de infância, desde pequeno, todo o medo de Lutero volta novamente à sua mente, à sua cabeça naquele momento. E ao ver aquilo, certamente ele imaginava que era o próprio Deus irado contra ele. Era a demonstração da ira de Deus. E começam a cair até mesmo muito, além de aguaceiro, raios. Um destes raios atinge uma árvore e a parte ao meio. Outro cai na terra e atinge Lutero, que é lançado ao chão. E em meio ao terror da tempestade, Lutero então, ele recorre aos santos, orando a Santa Ana, que era naquele tempo a santa dos mineiros, portanto a santa do seu pai, de quem era devoto seu pai.
E ele então clama dizendo que se fosse salvo daquela situação, se fosse salvo daquela tempestade, ele iria se consagrar à vida de servir a Deus, ia tornar-se um monge. Então é o que acontece. Sem os seus pais saberem, Lutero, ele, semanas depois, ele está num mosteiro, consagrando a sua vida para servir a Deus aos 21 anos de idade. Então, no dia 17 de julho de 1505, as portas do mosteiro de Agostinho, na cidade de Erfurt, abriram-se, portanto, para receber Martinho Lutero. O que passa logo por aquele ritual do corte de cabelo, que normalmente era feito naqueles que se consagravam à vida de um mosteiro, à vida de um monge, e ele então ali passa a servir como monge. A vida no mosteiro, Lutero descobre que não era nada fácil. Não era talvez aquilo que ele imaginava, era uma vida dura. No mosteiro, Lutero teve que trabalhar duro. No mosteiro, Lutero teve que encarar a oposição, inveja de outros monges, por causa da sua condição, até mesmo do saber. E ali no mosteiro, Lutero começou também a ter novamente, a voltar em sua mente aquelas dúvidas, aqueles medos, aqueles receios que desde a infância lhe perturbavam. Então foram muitas as noites no mosteiro em que Lutero deixava os cobertores de lado, e a partir das 2h da manhã começava a fazer as suas primeiras orações do dia. Muitas delas jogado ao chão, de braços abertos em formato de cruz, num sentido de condição de miserável diante de Deus, a quem ele estava servindo, dedicando, consagrando a sua vida ali naquele mosteiro. Então, depois de um certo tempo, Lutero deixa o título ou a função apenas de um monge, e ele torna-se, portanto, um padre da igreja. No dia 3 de abril de 1507, Martinho Lutero foi ordenado padre. Em 1507. Um mês depois dele ter sido ordenado padre, ele realizou a sua primeira missa, ele realizou a sua primeira cerimônia de culto. E nessa cerimônia o seu pai estava presente. Nessa cerimônia o seu mentor estava presente, que era o reitor da faculdade, aonde ele ali também havia servido, havia trabalhado. Mas as primeiras dúvidas, as primeiras indagações incisivas de Lutero, elas começaram a partir da primeira viagem que Lutero fez à cidade de Roma. Uma viagem em que ele foi para representar o mosteiro a negócio ou por interesse da entidade ali de sua cidade. E ele, durante as 4 semanas que ele passa em Roma, ele observa na vida daqueles que circulavam no seio da igreja, pelo meio da igreja, as incoerências. Lutero ali, ele observa a baixa moralidade de quem vivia e quem se dizia ser igreja. Ele observou a linguagem e os comportamentos errados também daqueles ali, além da própria opulência papal, que era sustentada, mantida pelos pobres, pelo aquilo que era arrecadado, extraído da contribuição dos mais necessitados. 6 anos depois de ter, portanto, sido
oficial da primeira missa, ele tornou-se 6 anos depois, para publicamente todos reconhecido, o doutor Martinus Lutero, doutor em teologia. E também, além de líder entre os padres daquela paróquia de sua cidade, ele também tornou-se professor da nova Universidade de Wittenberg, na Alemanha, onde ali ele teve o seu nome, de fato, cravado, deixado como marca. Nessa cidade de Wittenberg, existia um dos príncipes da Alemanha, que era um dos que detinha o voto ali na região, que nós chamamos de, e historicamente conhecida, região saxônica, que eram os homens que apoiavam, elegiam também, e tinham influência com relação à própria composição do império, que naquele tempo o Império Romano ainda era detentor e juiz sobre grandes territórios, inclusive aquele germânico, o território da Alemanha. E ali ele conheceu um príncipe chamado Frederico. Esse tornou-se um homem também que influenciou a vida de Lutero. Mas Frederico era um príncipe que, em seus costumes religiosos, tinha práticas que acabaram também, de certo modo, assim como ele havia visto algumas coisas em Roma, ele também acabara notando através da influência deste príncipe em Wittenberg, coisas que também estavam erradas, porque esse homem era um príncipe que tinha cerca de 5.000 relíquias de cunho religioso. Uma delas, por exemplo, era um galho da sarça ardente de Moisés. Outro era um espinho da coroa de Jesus. E naquele tempo as pessoas que passavam pela cidade de Wittenberg acabavam, assim como existe hoje, por exemplo, aquela prática de, se você passar pelas muralhas, lá, os muros das lamentações de Israel, de ir lá, de conhecer, assim também, para os peregrinos, isto era algo que atraía-os. E isto acabava deixando recursos financeiros ali naquela cidade, o que era de interesse, portanto, deste príncipe Frederico. Mas isto não estava, assim, aprovado aos olhos de Martinho Lutero. Mas houve um dia que, este sim foi o dia mais crucial na vida de Martinho, chamado de a escura noite da alma. Quando ele estava sentado junto a uma mesa, diz a história, na torre do Glausto Negro, que era o mosteiro onde Lutero vivia. E no alto daquela torre, sentado naquela mesa, com algumas velas acesas no castiçal diante dos seus olhos ali, com uma Bíblia de capa já um tanto envelhecida, Lutero, ele se passa a meditar, a refletir, a ponderar muitas coisas relacionadas a Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus me perdoaria? Então, no íntimo da consciência de Lutero, existia uma voz que tentava lhe dizer o contrário, que jamais Deus seria capaz de aceitar alguém tão indigno quanto ele. Mas foi nas páginas das Escrituras que Lutero então encontrou a luz verdadeira que ilumina o coração. Quando ele estava se deparando com o livro dos Salmos, ele encontra aquela expressão bíblica onde diz: Deus meu, por que me desamparaste? E Lutero, ao observar neste salmo, que é o de número 22, ele pergunta-se então, quem é que está falando isto? Se é o Filho de Deus,
Jesus, pois é um salmo messiânico, por que ele sentiu-se abandonado? Por que Deus, o Pai, lhe abandonou? O que terá feito o próprio Filho de Deus para se sentir abandonado por Deus? Será que ele cometeu algum pecado? Mas Lutero, ao mesmo tempo, reitera o pensamento dizendo: não, ele não pecou. Então, se ele não pecou, mesmo assim se sentiu abandonado, isto é uma grande prova do amor de Deus para com os homens. Isto é uma grande evidência de que Deus me ama. Foi a partir daí do entendimento deste Salmo de número 22, das palavras de Jesus ditas na cruz, que ele passou a entender que Deus de fato o amava. E a sua investigação nas Escrituras passou a tornar-se ainda mais aprofundada a partir daquele momento. Indo para o texto do Novo Testamento, da Bíblia, quando então a Bíblia declara aquela ênfase de que o justo viverá pela fé. O meu justo viverá de fé em fé. Então Martinho Lutero, foi a partir destas evidências bíblicas que ele entendeu o amor de Deus, e de que ele entendeu o conceito da justificação realizada por Deus, com base nos méritos da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, de que o homem é justificado pela fé somente, unicamente. E a partir daquele momento, daquela noite sombria escura, o coração de Lutero tornou-se um coração iluminado. O rosto de Lutero passou a ter um sorriso diferenciado do que ele de fato tinha até então. Neste contexto de quando isso acontece na vida do padre Martinho Lutero, ali aparece nas redondezas de Wittenberg alguém enviado pelo Papa, que era o Papa Leão X, na época, oferecendo a venda das indulgências. Quando aparecem então as tão conhecidas indulgências, é um período, é um acontecimento chamado de o baú de Tetzel, um monge enviado pelo papado para divulgar, para pregar, com o estandarte da bandeira da Igreja Católica Romana, fincada nas praças, de que aquele que contribuísse, isto era um ano especial para a igreja, assim decretado pelo Papa, aquele que contribuísse neste ano do jubileu com a igreja, teria os seus pecados e também os pecados daqueles parentes que já haviam partido e estavam no purgatório, teriam os pecados perdoados. É quando então alguns até paroquianos de Lutero vão ali e participam destas coisas, comprando as indulgências vendidas, portanto, por aquele monge Tetzel, e isto acaba irritando o padre Martinho Lutero, porque na sua concepção já passa a existir o entendimento de que a justificação não é mediante as obras, que a salvação eterna não é comprada, mas sim outorgada pelo perdão que Jesus alcançou, obteve para cada um dos pecadores redimidos na cruz do Calvário. E então, é neste contexto de revolução interior em Lutero, que ele se tranca em seus aposentos, e depois de inúmeras horas a portas fechadas, ele sai dali com um papel em mão, em direção à porta da igreja central, ali em Wittenberg, aonde era o mural da cidade, aonde se pregavam todos os jornais da cidade, os anúncios para a população, e ele fixa então com um martelo e pregos nas mãos, aquelas 95 teses que são conhecidas como as teses, as justificativas, que deram início, portanto, e base para esta reforma protestante.
quando Lutero fez isto, alguns de seus alunos viram passar em direção à porta da igreja. E ao verem ele fixar aquele protesto, aquelas 95 teses de protesto, eles então dizem, o doutor Lutero está ficando louco. Ele vai atrair especialmente a ira do príncipe Frederico. Como é que então, no argumento dos seus alunos, como é que então o príncipe vai continuar arrecadando dinheiro, se é também com a venda de indulgências que ele tem recolhimentos de ofertas? Mas Martinho Lutero estava de fato resoluto, irmãos, em protestar com os erros que estavam acontecendo então dentro da igreja cristã na sua época. Isto faz com que ele então seja chamado a Roma, ele seja chamado à presença do Papa, e a essa altura Lutero já tinha escrito dezenas de livros, e o material de Lutero já estava sendo espalhado por toda a Alemanha. Aquelas 95 teses foram redigidas por um homem da cidade que, no contexto em que Lutero as elaborou, ele ficou com uma segunda cópia, sem Lutero saber. E aquilo serviu para reprodução imediata. E 4 semanas depois, a Alemanha inteira estava invadida, estava tomada do conhecimento das 95 teses que Lutero havia pregado na porta da igreja, da capela de Wittenberg. Então é por esta razão, o material produzido por Lutero, que ele é chamado a atenção pela alta cúpula da igreja, o próprio papado, no objetivo de que ele se retratasse. A única coisa que Lutero precisava fazer era reconhecer, se desculpar, revogar aquilo que ele havia decretado, aquilo que ele havia declarado, e também aquilo que ele estava escrevendo em seus livros. Quando os livros de Lutero, por exemplo, foram levados à presença do Papa Leão X, ele, ao ver os livros, a produção de Lutero, disse: isso só pode ser de um padre embriagado. Foi assim que ele se referiu ao conteúdo literário produzido por Martinho Lutero. Então, Lutero não fez isso. Ele não se retratou. O que levou, portanto, a começar a grande perseguição sobre sua vida. O que levou a sua vida a incorrer em risco, até mesmo de morte. A partir dali, Lutero teve que comparecer em certas audiências convocadas depois até mesmo pelo próprio imperador, com salvo-conduto. Senão, nada era garantia de que ele continuaria vivo. E é em meio a esta pressão, perseguição, que se levantou contra este homem, contra Martinho Lutero, que em um determinado momento, depois de terem tentado muito, na presença do próprio imperador, de que ele revogasse as suas teses, e ele não, recusando-se, o mandaram embora, de volta para a sua cidade. E ao regressar, quando estava regressando, em sua carruagem, na companhia de alguns homens que lhe acompanhavam, Lutero foi raptado. Sabiam disso? Lutero foi raptado. Alguns homens apareceram a cavalo, de forma inesperada, barraram aquela carruagem. E quem é Martinho Lutero? O condutor da carruagem, nervoso, imediatamente apontou esse, E eles tomaram Lutero, jogaram em cima dos seus animais, e então sumiram do mesmo modo inesperado como haviam aparecido. Lutero foi raptado pelo aquele príncipe Frederico, que era alguém que era simpatizante de Lutero, e temendo que a própria vida de Lutero acabasse
do nada, ou como um nada, ele então o rapta em meio a todo aquele fogo, a todo aquele ardor de perseguição e ameaça de morte sobre Martinho Lutero. Ele vai para um castelo, aonde ele passa um exílio de 10 meses. 10 meses. Irmãos, estes foram os 10 meses mais produtivos da vida de Martinho Lutero. Foi durante esses 10 meses que lá ele compôs este hino que nós cantamos, Castelo Forte. Dentro daquele castelo, lá ele traduziu em menos de 4 semanas o Novo Testamento para a sua língua, no alemão. O povo alemão passou a ter o Novo Testamento na sua língua a partir de quando? Martinho Lutero. Durante aqueles 10 meses no castelo, ele então passou a trabalhar de forma na literatura, transliteratura da Bíblia, transliteração para a língua alemã, para que também os seus patrícios tivessem acesso ao conteúdo da revelação de Deus para os homens. Os últimos dias da vida de Lutero, assim a história conta-nos que depois de todo aquele tempo que ele passou no castelo, ainda viveu por mais 25 anos. Foram 25 anos em que Lutero continuou sendo renegado pela igreja. Foram 25 anos em que Lutero continuou como um excomungado da comunhão da igreja pelo Papa e também rejeitado pelo Império, o Império Romano. Mas foram anos em que a igreja reformada, ela cresceu, depois apelidada de Igreja Protestante. Anos depois dessas controvérsias envolvendo a vida de Martinho Lutero, ela cresceu na verdade, ela se enraizou na verdade. E aquilo que Martinho Lutero começou ali, sem saber que tornar-se-ia um movimento, expandiu-se por toda a Alemanha, e da Alemanha ganhou toda a Europa, e da Europa o mundo, chamado de o movimento da reforma protestante. Ele morreu no ano de 1546, aos 63 anos de idade, jovem ainda. Morreu quando estava fazendo uma viagem de volta para a sua terra, onde havia vivido na infância, com fortes dores no peito. Durante os momentos de agonia, da dor, a história registra de que Martinho Lutero recitava o versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. E um dos assistentes, correndo lá, ao ouvi-lo gemer da dor tão grande que sentia no seu peito, foi lá e indagou: doutor Lutero, o senhor se arrepende de ter escrito, de ter defendido tudo o que o senhor defendeu? Ele disse: em momento algum. Estou plenamente certo de que o que defendi, sobre o que eu escrevi, foi a verdade revelada nas Escrituras. Daí, irmãos, existiu aqueles princípios, ou melhor dizendo, aqueles pilares que alguns chamam de os pilares da reforma protestante. Ou seja, o de que somente as Escrituras têm autoridade como revelação de Deus. Que as Escrituras estão acima da igreja, e não a igreja acima das Escrituras. De que somente pela fé em Jesus Cristo é que o homem poderia ser salvo. São pilares da reforma protestante. Ou seja, que somente a graça redentiva de Cristo é a porta que dá a chance e a oportunidade ao pecador para a sua redenção da alma. A estas conclusões foi que reformadores antes de Martinho Lutero e o próprio chegaram nesta época do século XVI, nos anos do século XVI, quando então
eles imprimiram este movimento que hoje completa justamente dia 31 de outubro, 504 anos hoje. No dia 31 de outubro de 1517, foi o dia que Martinho Lutero se dirigiu à porta da igreja com aquelas teses, 95 teses para pregar, né, a sua defesa quanto à verdade. Meus queridos, encerro, portanto, esta explanação fazendo uma aplicação que até do que os próprios historiadores da vida deste reformador, eles chegam a essa conclusão. Martinho Lutero, ele não desejava causar uma divisão na Igreja Católica Romana. Pelo contrário, o objetivo de Martinho Lutero era reformar a igreja. Mas, contudo, não lhe permitiram, não deixaram Lutero, assim como os outros, não é como John Hus, que foi queimado numa fogueira, não deixaram estes falar abertamente ao povo sobre a palavra de Deus e como a palavra de Deus assim mostrava que o homem deveria e deve ser salvo. Portanto, nós temos da parte de Lutero, uma reforma que ele pretendia para a igreja cristã da sua época. Eu quero terminar com 3 frases aqui, referentes à reforma da igreja em harmonia com as Escrituras. 3 pensamentos que diz respeito à reforma da igreja em harmonia com as Escrituras. A primeira destas é que a reforma da igreja em harmonia com as Escrituras é fruto da submissão ao Espírito Santo, que fala por intermédio das Escrituras. A igreja só passa por reformas, por restauração, por renovação, se ela estiver atenta, se ela estiver aberta com os seus ouvidos para o que o Espírito está falando por meio das Escrituras, o que o Espírito de Deus está tocando através das Escrituras. Insensibilidade, portanto, à voz do Espírito de Deus é algo que jamais permitirá reforma, renovação na vida da igreja. Este é um pensamento. Outra, a respeito da reforma de igreja em harmonia com as Escrituras, é que Deus, Ele nos chama a buscar reforma em nossos dias. Deus nos chama a buscarmos reformas, vermos como que estamos, qual o estado espiritual em que está a igreja. Talvez semelhante aos tempos, como estava o povo de Israel naqueles tempos do rei Josias, quando a palavra de Deus estava esquecida em uma sala empoeirada no templo, ali em Jerusalém. O povo havia se esquecido da palavra de Deus. Estava precisando, portanto, de uma reforma religiosa, uma volta às Escrituras novamente. Vocês perceberam, por exemplo, na área da música, tratando-se de música, que quando a gente deixa de cantar uma música por muitos tempos, a gente acaba esquecendo, e quando a gente vai retornar a ela, a estas músicas, a gente tem dificuldade. Assim seria também se, porventura, como aconteceu em Israel, nós nos esquecêssemos da palavra. Para tentar retornar, seria um processo de reformação novamente, de revivificação na vida do cristão novamente. Os tempos de agora são dias em que nós também precisamos buscar, e Deus nos chama para isso. Terceira sentença com a qual quero terminar, falando da reforma de igreja em harmonia com as Escrituras, é que a verdadeira reforma, ela busca a verdade e a honra de Deus acima de todas as outras considerações. Quando a igreja passa por necessidade de reformação espiritual, de reformação teológica, ela tem que ver que essa reforma deve buscar a verdade acima de tudo e a honra do nome de Deus mais do que qualquer outra
outras coisas a serem consideradas. O que vamos considerar para realizarmos uma reforma teológica? A modernidade? Ah, pastor, mas os tempos são modernos. As coisas mudaram. Mas Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, e vai ser sempre amanhã. E para sempre. Então sempre deve-se considerar a honra ao nome de Deus e a busca pela a manutenção da verdade. Nós estamos vivendo em tempos de pragmatismo. Nós estamos vivendo em uma era em que as pessoas que buscam por resultados estão impacientes pela questão da verdade. Não importa o tempo que é necessário às vezes levarmos trabalhando na igreja para preservar a verdade como um conceito bíblico e divino, vindo de Deus. Então tem muita gente que está impaciente quanto a isto. O que mais querem ver é resultados, independente dos métodos a serem aplicados, a serem colocados na igreja, para que estes resultados sejam alcançados, sem mirar a honra ao nome de Deus, sem buscar a preservação da verdade. Como a igreja no passado, também igrejas hoje ainda continuam na necessidade de reforma e reformas e reformas. É assim que nós podemos notar. A igreja sempre tem passado por momentos de grande elevo espiritual, um momento de grande consistência espiritual e outros de baixas espirituais. E quando vem estes tempos de baixas espirituais, é quando há necessidade das reformas, de que passemos novamente a sermos sensíveis ao Espírito de Deus agindo e falando conosco, à igreja, ao coração dos cristãos, por intermédio da palavra. A vermos que é o desejo de Deus, a vontade de Deus, que mesmo no tempo presente, a gente continue como Lutero e tantos outros sendo reformadores. Mas em meio a isso, buscando acima de tudo a honra, toda a glória ao nome de Deus e a manutenção daquilo que é a verdade. E assim nós continuaremos sendo sustentados por aqueles pilares que assim defendiam os reformadores. Sola as Escrituras, somente pela fé, somente pela graça. Isto manterá a igreja nos trilhos. 31 de outubro, portanto, é uma data significativa para a gente trazer à nossa lembrança aquilo que grandes homens fizeram no passado em defesa da nossa fé. Amém?